Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao curso Arte e Ciência da Venda. Nesse vídeo, vamos ao primeiro passo nessa jornada maravilhosa da busca da sua liberdade financeira através do conhecimento da arte e ciência da venda. Nosso objetivo aqui é enxergar as vendas como um processo completo, vivo e estratégico. Porque vender de verdade não é empurrar produto, não é decorar argumento, não é seguir qualquer script engessado. São 5 etapas dentro de 7 áreas de um funil de vendas. Você receberá um mapa, um panorama geral que mostra aonde a venda começa e onde ela ganha força e onde ela também pode travar se você não souber o que está fazendo. Esse panorama completo, esse resumão, revela a sua jornada e também a jornada do cliente dentro do processo de vendas. O primeiro contato, até o momento que ele volta, indica você. Vender não é empurrar, é entender o cliente, entender a sua dor, entender o seu desejo e conduzi-lo ao fechamento. Isso é para ser uma relação ganha-ganha. Você não precisa decorar nada e também não precisa forçar nada. Você só precisa entender a lógica do movimento. Quando você entende o todo, cada etapa vai fazer mais sentido, você vai saber a etapa que você tá. A ordem dos fatores não altera o produto, mas em vendas ela altera, então você tem que saber aonde você está no processo. Você não coloca o bolo no forno antes de mexer a massa. Importante entender a etapa que você está no processo. Depois desse curso, a objeção ela não mais te assustará. O silêncio não mais vai te travar. E a venda, ela vai deixar de ser congestionamento para se tornar fluxo. Você prefere congestionamento ou fluxo? Eu prefiro fluxo. Aqui, a gente começa com uma visão panorâmica das 5 etapas dentro do funil de vendas. E nas próximas aulas, nós vamos mergulhar em cada uma delas com método, ciência e arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Arte e Ciência das Vendas. Esse curso tem como objetivo te ensinar sobre vendas diretas, presencial e com muitas dicas online. No caso, o Instagram, pelo direct e o WhatsApp. Mas não é um curso de marketing digital, ele não é um curso como fórmula de lançamento, não vai te ensinar a criar conteúdos nas redes sociais, vai te ensinar sobre a essência do que move o mercado, conduzir um potencial cliente pelo funil de vendas, levando ele, do momento da atenção ao fechamento. Isso de forma leve, de forma fluida, de forma energizada e colocando o dinheiro no seu bolso e sendo aquilo que o cliente precisa, sem tanto sofrimento. Então, bora começar? Como eu te disse na abertura, tenha papel e caneta na mão. Vou repetir, reserve um caderno bonito para sua jornada, registre suas perguntas, pare, se dedique, registre os seus insights ao longo da nossa trajetória, baixe os PDFs, imprima-os. Esse curso pode te trazer muito retorno financeiro e como eu já falei, inclusive, muito mais retorno que às vezes uma longa jornada na faculdade, isso eu te garanto. Pois o fato de você ser brilhante em sua área, se você não souber vender, não vai construir a sua segurança financeira e muitas vezes você não vai conseguir entregar, inclusive o que talvez você tenha estudado durante longos anos na faculdade. Uma coisa é o seu conhecimento técnico, a sua especialização, outra coisa é a venda. Você pode ser brilhante em sua área, ter o melhor produto do mundo, mas se errar o momento certo da abordagem, a venda morre. E o seu serviço, o seu produto, a sua entrega, a sua arte ficam engavetados. Vendas é arte e ciência das vendas. E nesse curso você vai aprender as 7 áreas que transformam cada etapa em conversão. Talvez você já tenha ouvido por aí que vender é um dom.
Já falamos sobre isso, mas a verdade é que vender é método, é estrutura, é estar presente, é estar consciente. E se você não tiver o dom da venda, você não vende? Você não vai entregar o que você veio fazer nesse mundo? E mais, é neurologia aplicada à escuta. Vender é escutar, é entender como caminhar ao desejo e à tomada de decisão. Queridos, o mercado mudou, o cliente mudou. E quem não mudar vai vender menos ou simplesmente vai deixar de vender. Por isso, antes de irmos fundo nos detalhes, eu quero te dar uma visão panorâmica da jornada da venda moderna. O mapa que vai guiar todas as próximas decisões daqui para frente. Porém, essa jornada da venda, ela é da venda moderna, mas os passos, eles são passos que são as estruturas das vendas como um todo. Imagine a venda como uma escada, 5 degraus. Cada degrau é uma etapa e só sobe com clareza quem sabe onde está. E é então capaz de levar um lead, um cliente, ao fechamento, ao final dessa escada, se souber respeitar o ritmo desse cliente. Vamos ver quais são essas etapas e como elas funcionam? Etapa 1, a atenção. Ela é o topo do funil, ela é a porta de entrada. Hoje, marcas não competem só por espaço de mercado, mas por segundos no foco das pessoas. Se você não despertar interesse nesse intervalo, perdeu o jogo. E o mercado sabe disso. Em 2025, um comercial de apenas 30 segundos no Super Bowl custou 8 milhões de dólares, 30 segundos. No digital é ainda mais crítico. No Instagram, por exemplo, se você não prender o usuário nos primeiros 3 segundos, ele simplesmente passa para o próximo conteúdo. O que tudo isso nos mostra? Antes de falar de produto, você precisa conquistar o olhar, o interesse e o coração. A neurociência mostra o cérebro só foca no que parece feito para ele. É por isso que construir conexão emocional no primeiro contato é essencial. A etapa 2. Essa etapa, ela fica aqui no meio do funil, certo? Etapa de interesse. Aqui está a metade do sucesso de qualquer venda. Se você não entender a dor real do seu cliente, não importa quão bom seja o seu produto e você será ignorado. Aqui que a escuta estratégica, as boas perguntas, a empatia entram em jogo. E sim, essa é a área onde os vendedores medíocres se perdem e vendedores extraordinários se destacam. Como dizemos por aqui, a venda começa quando o cliente sente que você entendeu o que ele sente. Até aí, ela não começou. A etapa 3, ela é a apresentação. Ela é meio para o fundo do funil. Etapa de começar a construir o desejo. Agora sim, agora é hora de mostrar a sua solução. Mas só depois de entender o cliente, não mostre antes. Apresentar antes de ouvir é como dar receita sem diagnóstico. Apresente como um médico, com precisão, foco e na linguagem do paciente. Quando o cérebro vê coerência entre o que ele sente e o que você oferece, ele começa a confiar. Agora, daí sim, nós estamos chegando na etapa 4, que é o desejo de comprar ou objeção. Aqui nós já estamos bem no fundinho do funil. Desejo é emoção conectada com o resultado. Ele tem que ver que vai ter resultado. É quando o cliente se vê lá na frente com o problema resolvido ou com o seu sonho realizado. Aqui, a dopamina entra em cena. Ela ativa a motivação e cria a sensação de antecipação daquele desejo realizado. É algo prazeroso.
Mas atenção, é justamente aqui que também costuma surgir a temida objeção. Como dizia Freud, nós desejamos não ter o nosso desejo atendido. Olha que doideira, por quê? Quando o cliente começa a desejar, ele também começa a temer. Ele começa a avaliar os riscos. A objeção nada mais é do que o medo de errar, disfarçado de dúvida. Dúvida racional. E ele não deve ser temida, essa objeção não deve ser temida, deve ser escutada e respondida sempre com clareza. É aqui, nesse momento das objeções, que os gatilhos mentais, que são estratégias que a gente vai conversar aqui, a visualização que você leva o cliente ao futuro, o respeito ao tempo emocional do seu cliente fazem toda a diferença. Venda emocional não é manipulação, tire isso da sua cabeça. É mostrar com verdade o quanto aquela solução faz sentido e entender verdadeiramente o cliente, apesar das dúvidas naturais do seu cliente. Enfim, estamos na etapa 5. Ela é o fechamento, finalmente. Ela é o fundo do funil. Ela é a etapa da ação. Olha o tamanho do funil, olha só que pequenininho que é. Então nós temos que passar todo esse processo. A verdade é que se você fez bem as etapas 2, 3 e 4, o fechamento é leve. Você não precisa forçar, você só precisa abrir o caminho para o cliente passar. Ao invés de perguntar, fechamos? Pergunte, qual o melhor próximo passo para você? Esse é um exemplo das muitas perguntas que você vai aprender neste curso. Agora, vamos para a essência desse tema. E vamos entender que cada etapa dessas, ela tem um grau de impacto no fechamento como um todo. Isso é muito importante. Por exemplo, a etapa 1, a etapa da atenção, ela é a porta de entrada. Sem ela você não começa, mas sozinha não vale quase nada. Você sabia que essa etapa, por mais importante que seja, ela pesa apenas 5%? No fechamento como um todo? Então, muitas vezes perdemos muito tempo, por exemplo, no Instagram, fazendo reels, mas nós estamos só chamando atenção. E aí, estamos fazendo a nossa etapa? Sim, chamar atenção é necessário. Sim, essa pessoa precisa olhar para você. Sim, o seu cliente precisa olhar para o seu serviço ou produto. Mas é 5% do processo de isso virar uma venda. A etapa 2, necessidade. Isso aqui impacta demais. Nós vamos agora colocar um 0 no final. Impacta 50% do processo de fechamento de venda. Metade da venda está aqui. Quem não entende a dor do cliente, quem não entende a dor real, fala com o cérebro desinteressado. Isso é muito, muito importante. Já vi muito vendedor não entender a necessidade do cliente e não fechar a venda, perde o cliente já ali. Etapa 3, aí sim, aonde todo mundo gosta de começar, mas na verdade ela vem só depois da etapa 1 e a etapa 2. A etapa 3 é a apresentação, é quando finalmente você vai mostrar o seu produto ou serviço. E ela tem um impacto de 30% na venda como um todo. Apresentar bem é importante, mas só funciona depois que a dor foi realmente entendida e validada pelo cliente. Etapa 4. Aqui nós temos, já cai o percentual, 10%. Ou seja, a objeção ou o desejo, que é a etapa 4, tem um peso apenas de 10%. Se você fez bem as etapas anteriores, você chega aqui com muito menos peso. E é aqui que nasce o sim ou não. E se não houver desejo claro, o cliente trava. Ou ele levanta uma objeção, ou seja, uma objeção é dúvida. Nós vamos entender isso totalmente na aula de objeção. Etapa 5, aí sim, o temido fechamento, né? 5% de peso no fechamento como um todo da venda. Se você fez bem as etapas anteriores, aqui é leve, o final é leve. Quando o caminho foi bem conduzido, quem escutou certo consegue fechar uma venda sem pressão.
E agora, nós vamos entender onde entram as 7 áreas da venda. Na verdade, elas são as 5 etapas, mas vamos entender uma questão. As 7 áreas são como os bastidores da venda. A venda é o palco, as 7 áreas são os bastidores. Elas sustentam as etapas que nós acabamos de ver. Você vai ver isso melhor ao longo do curso, mas eu já vou dar para você um spoiler. 1. Prospecção. Vem antes da atenção. Ela é o filtro, onde filtramos os clientes certos. Não adianta querer vender para o cliente errado, ele não vai comprar de você, você tem que conhecer o cliente certo. 2. Relacionamento. É o que sustenta a conquista da atenção. 3. Diagnóstico de necessidades. Aqui está a alma da venda. Sem você saber exatamente o que você precisa, como é que você vai chegar na etapa 4, que é a apresentação? Então depois é que vai vir o 5, você apresentou sabendo o que o cliente precisa, aí sim você consegue lidar com clareza com as objeções, porque elas precisam ser compreendidas para que então você possa levar o cliente ao desejo e à clareza para ele poder ir para a área do fechamento. E aí você suaviza esse momento com escuta e direção. E a 7ª área, porque lá em etapas são 5. Então, ou seja, as 5 etapas, ela contém antes a prospecção, que é o filtro, e essa área 7, que é o pós-vendas. Então, resumindo, a área 7, o pós-vendas, é o que vai gerar novos clientes a serem prospectados. E aí você novamente volta para o range da venda. Você vai conseguir chamar a atenção, você vai conseguir levantar uma necessidade clara para apresentar o seu produto, lidar novamente com objeções e caminhar rumo a um fechamento. E aí, novamente, pós-vendas, indicações para começar o jogo de novo. E é aí que está o fluxo do contínuo funil de vendas. Se nós ficamos apenas em fechamentos, nós perdemos o fluxo. O funil tem que estar em contínuo fluxo. Se você não tiver pós-vendas e indicações, você não tem revendas. Então você não está com novos clientes entrando no funil. Ah, um novo cliente, chamou a atenção de um novo cliente. Ok, vamos entender qual é a necessidade? É o que eu entrego lá da prospecção, né? É o que eu entrego? Sim. Então beleza, a necessidade dele é essa, aí eu apresento, lido com as objeções, levo ao desejo, faço um fechamento. Entreguei bem, entrego de novo, vira um cliente de carteira. E aí, ele vai gerar revendas. Ou seja, o funil ele tem que estar continuamente aquecido. A partir de agora, você tem em mãos um mapa. Agora você tem a visão completa. As 5 etapas dentro do funil e as 7 áreas que estruturam o sucesso em vendas. Seja você um empreendedor, um profissional liberal, um consultor especialista, um representante comercial ou a parte de um time de uma empresa que queira atuar no presencial ou em vendas diretas online. No próximo vídeo, nós vamos começar pela base, as novas realidades da venda. Vamos revelar os segredos do cérebro do cliente moderno, o que ativa, o que afasta, o que realmente faz alguém querer comprar. Porque sim, o jogo mudou. E quem não entende essa nova lógica perde espaço. Mas quem entende ganha mercado. Vender hoje é unir ciência, estratégia e autenticidade. Aí está a sua arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo no curso Arte e Ciência da Venda. Você está no lugar certo e na hora certa.